a nossa noite de hoje, né? Seja bem-vindo a esse momento maravilhoso aí que Deus com certeza tem aí para as nossas vidas. Então hoje eu quero trazer para você, querido, uma palavra vindo da parte do Senhor, uma palavra daqui da parte do Senhor para ti, e ela está registrada, deixa eu abrir aqui minha Bíblia virtual, está registrada em 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, aliás, é isso, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e 5 é o que eu vou ler para você, tá bom? Você pode aí procurar a sua Bíblia, né, pegar a sua Bíblia, tá? E a gente vai estar lendo aí 1 Coríntios, né, capítulo 2, versículo de número 4 a princípio, tá bom? Então seja bem-vindo ao nosso momento aí, né, de reflexão, momento da noite, momento aí abençoado pelo Senhor. Eu estou usando aqui também o YouTube, mas estou também utilizando aí a minha página no Facebook, né, no meu perfil, para alcançar aí um grupo de pessoas a mais que, de repente, a gente consiga alcançar aí. Deus prepara, né, para que a gente possa estar alcançando aí no nome de Jesus, tá bom? Então vamos lá? Vamos para a palavra de hoje? Lembrando que no final desse momento, tá bom? Eu vou estar orando pela vida das pessoas, tá? Que estiverem entrando em contato conosco e deixando seu nome no pedido de oração, tá? Então, todas as pessoas que entrarem em contato conosco e deixarem seus nomes aqui no pedido de oração, eu vou estar orando por cada uma delas ali individualmente. Caso contrário, nós vamos fazer aí uma oração geral, né? Naquilo que a minha companheira de sempre, né? Naquilo que nós sempre fazemos como costume, tá legal? Então vamos lá, vamos para a Bíblia Sagrada, vamos para a Palavra de Deus. Olha só, estou aqui com a minha irmã Maria, paz Deus abençoe, irmã Maria, um abraço para ti, muito bom ter você aqui conosco. Bom, vamos lá? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 a princípio diz assim: Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito, para que a fé de vocês não se baseado na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Minha oração, claro, continua sendo que o Espírito Santo continue ministrando ao teu coração. Desde o momento que você sentiu o desejo de estar participando conosco, nós cremos que a atuação de Deus, né, ela já começa aí a agir no coração de cada uma das pessoas. Mas, querido, a palavra do Senhor nos mostra aqui em 1 Coríntios, no capítulo de número 2, no versículo de número 4, onde nós lemos, não é uma passagem muito conhecida ou muito lida, né, ou muito mencionada, né, mas é algo assim poderoso da parte de Deus e que isso revela ali o ministério do apóstolo Paulo. Então, quando ele fala assim a respeito da pregação dele, ele está trazendo ali a responsabilidade dele, né, não assumindo a responsabilidade de outros daquilo que outros dizem, tá bom? Lembrando que cada um é responsável por aquilo que diz, né? Tanto ali nas suas pregações, né? Como também... Por que eu digo isso? Porque às vezes algumas pessoas fazem o seguinte comentário com relação à ministração da palavra do Senhor. Pastor, eu ouvi alguém falar sobre isso, alguém pregar sobre isso, alguém ensinar sobre isso, e aí eu sempre questiono da seguinte forma: eu disse alguma vez algo relacionado a isso para ti? Dessa forma? Não. Eu simplesmente abro as mãos. Então, se eu não disse, eu não assumo. Então, quem disse, né, na verdade é que deve assumir. Que a palavra deve ser responsabilidade daquele que prega, daquele que anuncia. Então, o apóstolo Paulo está fugindo ali diretamente daqueles falsos profetas que existiam na antiguidade e no seu tempo. Daqueles filósofos que existiam no seu tempo, por exemplo, lá em Éfeso, eles iam no Areópago, né, naquele lugar gigante que tinha lá, onde os filósofos sempre se reuniam, eles iam lá falar da palavra, né, ou iam falar de filosofias, de outras coisas, mas Paulo, por várias vezes, foi naquele lugar para falar a respeito do Evangelho, daquilo que ele havia recebido da parte de Deus. Então, quando ele chama essa responsabilidade para ele diz: a minha mensagem e minha pregação, ou seja, aquilo que eu levo, aquilo que eu transmito da parte do Senhor,
né? Não consistem em palavras persuasivas de sabedoria, ou seja, não é simplesmente um convencimento humano, né? Embora Paulo tivesse ali o poder da persuasão, né? Mas ali é na liberdade do Espírito, é algo assim totalmente diferente. Então, quando ele fala, não consiste nisso, a base não é essa, é simplesmente o convencimento, lembrando que muitas pessoas são convencidas de muitas coisas. O próprio Jesus falou a respeito desse assunto. Ele dizia assim, Jesus usou a seguinte palavra, assim, mas de uma forma mais direta. Jesus falou assim, olha, quando disserem o Cristo está lá, não vão. Quando disserem o Cristo está cá, não vão, né? Porque ele falou ali a respeito dos falsos anúncios, dos falsos profetas. Por quê? Justamente por isso. Essas palavras persuasivas, palavras de convencimento ali humanas, né? Que na verdade acabam não levando nada. Nós vemos aí, por exemplo, crenças, né? Crenças que são assim totalmente vazias, né? Por exemplo, no nosso curso de teologia, eu acredito que nós vamos estudar um pouco a respeito de apologética. Isso é muito bom. Eu creio que talvez a próxima aula seja essa matéria de apologética na nossa grade do curso de teologia. Porque assim, todo obreiro, todo pastor, todo obreiro, todo iniciante, toda pessoa que realmente quer aprender algo da parte do Senhor, ele necessita saber a respeito de apologética, que é assim, falar a respeito da defesa da fé cristã. Vou pedir para minha produção aqui pegar uma Bíblia, ela se chama Bíblia Apologética. É uma Bíblia de capa preta, né? Ela se chama Bíblia Apologética. E eu vou recomendar para você que é cristão, Deus abençoe a produção, você que é cristão, eu não uso muito ela, eu não utilizo muito ela, porque assim, o lugar que eu tenho aqui para deixar minha Bíblia não é um lugar assim apropriado, sabe? Então, eu sinto dor no coração cada vez que eu olho para minha estante de livros. Então, deixa eu fechar aqui esse anúncio. Tá. Então, eu recomendo para você que é um obreiro, você que é um ministro do Evangelho, olha só, Bíblia, existem existem versões mais atualizadas da Bíblia Apologética, olha só. Pessoal do YouTube, né, olha aqui, mostrando, né, e o pessoal aqui, Facebook, mostrando também, tá, para os dois aqui, tá. Então, essa Bíblia Apologética é uma Bíblia, assim, que eu tenho muita estima por ela, sabe. E aqui fala a respeito da fé cristã, por exemplo, aquilo que as crenças aí fora, elas dizem, distorcendo a palavra do Senhor. Então, a Bíblia Apologética, ela defende a fé cristã. Então, você vai aprender diretamente com a Bíblia, né? A Pentecostal tem estudos cristãos, né, para edificação do corpo de Cristo. E instrução nossa. Essa Bíblia Apologética, ela trabalha justamente na defesa da fé. Então, tal crença crê naquilo. Bom, eu leio na Bíblia, já fala a respeito dessa crença aqui no rodapé. Então, só que eu quero, eu criei na próxima aula de apologética, justamente isso. Essa próxima matéria de apologética no nosso curso de teologia, exatamente isso. Todas as crenças praticamente que eu tiver acesso, eu vou buscar as informações, vou criar uma apostila totalmente instrutiva para que você não erre nisso, né? Ou para que qualquer pessoa que venha conversar com você, você tenha facilidade para você responder a respeito da tua fé e você saber realmente aquilo que dizem para você, baseado no que realmente estão dizendo, né? Normalmente em trechos, versículos isolados, totalmente fora do contexto, sem base nenhuma. Mas enfim, é sempre bom você saber. Então nisso, o que se faz, por exemplo, na verdade é uma filosofia humana, né? Uma palavra humana. Por exemplo, eu estou entrando nessa questão, não estou saindo do contexto, tá? Não estou entrando, eu estou entrando direto nessa questão, por quê? Porque, olha só, quando se fala a respeito de palavras persuasivas de sabedoria, ou seja, aquelas palavras aparentemente sábias que convencem, por exemplo, quantas pessoas não são convencidas no final de semana, bom, agora até nessa época de pandemia parece que parou um pouquinho, mas pessoas que batem na nossa porta final de semana para entregar aqueles folhetos, né? Eu vou ser bem discreto naquilo que eu falo, né? As folhetinhos, revistinhas da Sentinela, Despertar e coisas assim, sabe? Então, que são distribuídos gratuitamente, né, para as pessoas. Então, por exemplo, quantas pessoas são convencidas por isso? Por quê? Palavras persuasivas, ali de sabedoria. Ou seja, mas eles têm uma base realmente naquilo que Jesus disse, né? Aquilo que, aliás, o apóstolo Paulo disse, que não há outro fundamento a não ser aquele que foi posto, que é Cristo. Cristo é a base para as nossas vidas, para a vida cristã. Ele é o fundamento principal, tá legal? Então, tudo aquilo que nós cremos, tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós seguimos ali,
está baseado naquilo que Jesus disse através da sua palavra, tá bom? Então, a palavra do Senhor, ela é referência para as nossas vidas. Então, muitas pessoas têm sido convencidas por isso justamente por não ter essa base, né? Então, aí ele continua dizendo assim, ou seja, a minha palavra, a minha mensagem, a minha pregação, então ele continua dizendo assim, em outras palavras, consistem em demonstração do poder de Deus. Por quê? Porque não são simplesmente palavras vazias. É como uma lata vazia que se bate e simplesmente soa, né? Soa, né? Simplesmente isso, mas de forma nenhuma. Mas são palavras assim que entram no coração da pessoa. São palavras que transformam vidas. Não são palavras simplesmente que ficam sem sentido, mas palavras, querido, que têm um fundamento. Palavras assim que não tem distorção ali da palavra de Deus. É aquilo que eu sempre digo. Por exemplo, para nós termos a nossa fé e a nossa fé não ser em vão, nós precisamos crer na palavra de Deus exatamente como ela é, ali na direção do Espírito Santo, sendo guiado pelo Espírito Santo. Então, a Bíblia diz que a palavra de Deus é Espírito e é vida. Nós precisamos crer que Deus, ele é o Criador de todas as coisas. Nós precisamos crer que Jesus, ele é o caminho. Ele está no princípio da criação e ele é aquele que veio refazendo a aliança que foi rompida no Jardim do Éden. Ele veio refazendo lá na cruz do Calvário. Nós precisamos crer que o Espírito Santo é o auxiliador e quando nós temos esses três, nós chamamos de trindade ou três divindades. Então, quando nós cremos exatamente nisso, sabe? Quando nós levantamos essa bandeira do Pai, Filho e Espírito Santo, então, querido, você pode ter certeza que Deus ele está no meio de tudo isso. Porque Jesus disse assim, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu me farei presente no meio deles. Ou seja, a concordância entre terra e céus. É justamente isso que Paulo está dizendo. Não são palavras vazias, não são palavras jogadas ao vento, mas são palavras que são honradas pelo Espírito Santo e justamente o resultado de tudo isso é transformação de vidas. É quando a palavra ela chega impactando realmente o coração, impactando a vida da pessoa, mostra que Paulo não está sozinho e aquele que ministra essa palavra não está sozinho, mas o dono da palavra acaba honrando, né, a situação e acaba honrando as pessoas que ministram a palavra do Senhor, porque a palavra é dele e o compromisso é do Senhor nosso Deus, tá bom? Nós não temos compromisso e nem poder, condição de transformar a vida de alguém. Então, quando as vidas são transformadas, não simplesmente convencidas por homens, mas quando as vidas são transformadas pelo poder de Deus, nós entendemos exatamente o que está acontecendo, tá bom? Pregação, né, e mensagem, que é ali demonstração do poder do Espírito Santo. Aí ele continua dizendo assim no versículo 5, para que a fé de vocês, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então, quando muitas pessoas elas fazem a seguinte pergunta, prova a tua fé. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para ti. Eu ouço assim muita coisa assim com falta de sabedoria, eu sempre ouço, mas eu acho que eu nunca ouvi coisa tão tola assim toda a minha vida, quando alguém me diz exatamente isso. Me prova a tua fé. Deixa eu falar uma coisa para você. Se a própria pessoa que pergunta já está dizendo que é fé, como é que eu vou provar minha fé? Você entende, querido? Porque a fé não se vê, a fé se sente. A fé é algo assim, querido, dado a cada um de nós para que nós venhamos crer. Então, quando se fala assim, prova a tua fé, na verdade, nem a própria pessoa que está dizendo, ela está realmente tendo ideia daquilo que ela está falando, né? Ela nem tem ideia exatamente daquilo que ela está falando. Então, quando se fala assim a respeito de provar a fé, simplesmente, querido, dá uma olhada para o céu, dá uma olhada para a natureza, dá uma olhada para o universo, dá uma olhada, querido, para a criação, dá uma olhada para si mesmo, dá uma olhada para a vida. Tente me explicar a vida pela tua razão. Eu vou explicar a minha fé da maneira que você quer ou que você gostaria de entender. Então é alguém tentando entender algo na carne, sendo esse algo aí espiritual. Então nunca a pessoa vai conseguir entender algo da parte de Deus, ela estando ali na carne, ela estando ali no mundo físico, sabe? Querendo entender algo da atmosfera espiritual. Ela simplesmente nunca vai entender aquilo que a palavra do Senhor diz também através da vida do apóstolo Paulo. As coisas espirituais são discernidas espiritualmente, né? E aqueles que são espirituais, eles discernem todas as coisas, mas aqueles que, sabe, mas por ninguém é discernido, ou seja, então, cada coisa no seu lugar e cada coisa discernida da sua forma. Então, de forma nenhuma e nunca as pessoas vão conseguir realmente discernir aquilo que é espiritual, olhando ali pelo lado da carne, né? É como certa vez disseram para Jesus, Senhor, se tu és o Cristo, então nos mostra, né?
Faz isso, faz tal coisa. Como o próprio Satanás mesmo, dizendo, olha só a fonte de tudo isso, hein? Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O que ele estava querendo dizer com isso? A mesma palavra que as pessoas estavam dizendo lá aos pés da cruz, né? Se tu és o Cristo, então por que não desce daí, né? Por que não desce daí então? E aquele outro bandido, né, que disse, aquele outro salteador que disse para Jesus, se tu és o Cristo, então salva-te a ti mesmo e a nós também. Ou seja, então o que ele está querendo fazer? Ele está querendo uma revelação do Espírito, mas ele mesmo está na carne. Então, eles estão em dimensões diferenciadas, ou seja, ele nunca vai ter. Ele nunca vai ter. Para a pessoa, por exemplo, sentir a presença de Deus, ela precisa entrar na atmosfera espiritual, ela precisa sentir a presença de Deus. Para eu entender a Bíblia Sagrada, não é simplesmente o fato de eu ir na faculdade, na universidade, fazendo cursinho, uma coisa ou outra. Sim, vai me trazer muito esclarecimento, né? Métodos para eu aprender o estudo da Palavra de Deus. Mas para eu entender realmente o caminho para a minha vida, é preciso eu ter liberdade e intimidade com o Espírito Santo. Por quê? Porque é Ele que instrui. É Ele que abre a mente e o coração. Caso contrário, por exemplo, se eu fizer um estudo, por exemplo, humanamente falando, dessa passagem, 1 Coríntios capítulo 2, versículos 4 e 5, vai ser só isso mesmo. Eu vou trazer uma interpretação para você, vai ser somente isso. Por quê? Porque eu estou usando o lado físico. Porém, se o Espírito Santo der, por exemplo, uma palavra amanhã voltada para o mesmo texto, eu tenho certeza que Deus tem coisa nova para trazer. Então é outra interpretação. Não, é coisa nova, é novidade de Deus mesmo. A linha é a mesma, mas Deus é um Deus de novidade. Por quê? Porque o Espírito Santo é aquele que ele dá vida à palavra. E vida não é simplesmente para um dia. A vida é para todo dia, tá bom, querido? E ele disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E eu chamo também essa questão de o Senhor, o Espírito Santo, ele nos dá essa interpretação da palavra todos os dias. Eu chamo de vida em abundância. Eu chamo de vida plena na presença do Pai. Bom, deixa eu ver quem está aqui conosco também. Boa noite, Maria. Glória a Deus pela sua vida. Graças a Deus por ti. Tem mais algumas pessoas aqui conosco que não estão conectadas, não estão diretamente na informação, mas estão aqui conosco. Deus abençoe suas vidas em nome de Jesus. Um abraço. E vamos continuar aqui então, em nome de Jesus. Bom, vamos lá. Então, querido, dando sequência aqui, aquilo que nós estávamos falando, então a nossa fé ela tem uma base, né? A nossa fé ela tem uma base. E a nossa fé, a fé nós chamamos de nossa, embora seja a fé que Deus nos dá. Tá? Deixa eu explicar uma coisa para você. A fé que nós nascemos com ela, essa fé chamada fé natural, que todas as pessoas conhecem, essa fé chamada fé natural, essa fé me leva a acreditar em qualquer coisa. Ela simplesmente me mostra que eu tenho a necessidade de acreditar em alguma coisa. Tá? Essa é a fé natural. Todo mundo nasce com essa fé, né? Então a pessoa ela nasce assim, querendo crer em alguma coisa. A pessoa ela, aí vai para caminhos que só Deus sabe, né? Um acredita em cipó, o cipó ele é mágico, ele tem ali um poder extra, né? O santo daime. Outros acreditam ali numa escultura, que aquela escultura pode ajudar ela em alguma coisa. Outro acredita que o animal é santo, o animal é sagrado, né? Outro acredita que aquela imagenzinha gordinha que o pessoal coloca sempre dinheiro embaixo dela, que aquilo realmente pode dar alguma coisa, algum tipo de benefício para ela. Outros acreditam nos dragões aí, nas datas e épocas aí do ano. Outros acreditam em tantas coisas que se acredita. Então, ou seja, essa é a fé natural. Essa é a fé natural. A pessoa ela simplesmente tem necessidade de acreditar e ela sai acreditando naquilo que ela acha que é certo. Isso é fé natural. Mas quando entregamos a nossa vida para Jesus, isso que eu quero que você entenda, nós recebemos a fé de Deus. Essa fé que é sobrenatural, que ali tem por tendência nos inclinar, né, nos mostrar as coisas de Deus exatamente como elas são. Então, quando nós passamos a crer na palavra de Deus, a crer naquilo que é de Deus, tanto que a Bíblia nos diz que ninguém glorifica a Deus senão pelo Espírito Santo. Pelo menos no momento da pessoa glorificar, ainda que seja só naquele momento, o Espírito Santo está envolvido em tudo isso. Então, o que nós entendemos, querido? Que a base para a nossa fé não pode ser segundo aquilo que nós achamos, pensamos ou a conclusão que nós viemos a tirar de alguma forma, mas precisa ser ali, base na palavra, base naquilo que Deus nos deu. O apóstolo Paulo mesmo disse isso, né? Aquilo que recebi do Senhor, também vos ensinei ou também vos entreguei. Então receba, querido, aquilo que Deus ele tem para a sua vida aí no nome de Jesus. E o apóstolo Paulo continua dizendo aqui no versículo 6 da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, ele continua dizendo assim: entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros, mas não
da sabedoria desta era, ou seja, desse tempo, né? Ou dos poderosos dessa era, desse tempo, né? Que estão sendo reduzidos a nada. Ou seja, não falamos ali simplesmente da sabedoria desse mundo, usamos coisas desse mundo simplesmente, muito pelo contrário. Ele diz assim, versículo 7, pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, mistério que estava oculto, né? O qual preordenou, ou seja, uma ordenança adiantada, né? Preordenou antes do princípio das eras, antes do princípio das coisas, né, vierem a acontecer, para a nossa glória. Então, querido, o que nós entendemos, irmãos? O Senhor, o nosso Deus, quando se fala a respeito da palavra no oculto, é justamente isso que eu acabei de dizer. O Espírito Santo, ele traz a palavra, ele revela a palavra, ele mostra a palavra conforme a necessidade, já para chegar ali de encontro ao coração das pessoas, né? E o próprio Senhor Jesus mesmo disse que, Pai, te dou graças, porque o Senhor oculta a palavra dos sábios e revela às criancinhas. Ou seja, ele estava se referindo às pessoas simples, né? Ali na sua simplicidade, ou seja, ele mostrando ali, claro, que o Senhor, ele não depende da cultura para falar com alguém, né? Muito pelo contrário, ele fala com quem ele quiser e ele libera a palavra dele para quem ele quiser. Lembrando que nós podemos ser pessoas simples, muito simples, porém nós podemos também buscar cultura na instrução da palavra de Deus. Podemos fazer cursos que nos vão dar condição de aprender a palavra de Deus e vai dar condição muitas vezes nós irmos a tantas outras pessoas, né, de nível superior, né, que tem outra linguagem, outro tipo de expressão que são utilizados, né? O Senhor pode nos usar. Porém, o Senhor pode nos usar também na simplicidade, o Senhor pode nos usar da mesma forma. Porém, nós entendemos que para tudo Deus tem um plano. Por exemplo, para os simples, né? O Senhor usou Pedro, usou João, né? Que eram pessoas indoutas, pessoas simples mesmo, ali até mesmo nas leis do seu próprio país. Mas também usou Paulo, que era um sujeito culto. E o Senhor, eu creio que talvez entre eles, eu creio que o mais culto ali, abaixo de Gamaliel, mas ali olhando para o cristianismo, eu creio que talvez o mais culto ali, entre ele e Lucas, né? Porque Lucas foi auxiliar de Paulo. Mas ali, entre cultura, eu creio que Paulo, né, cultura cristã, eu creio que Paulo estava ali no topo, né, porque tinha uma família nobre. A família de Paulo possivelmente fosse uma família nobre. Mas, querido, então ele foi ali diretamente pregar para os reis e para os príncipes do povo. Ou seja, então, precisava alguém pregar para os príncipes do povo? Sim, mas precisava também alguém ali pregar para o povo ali no sentido geral, né, ali mais na simplicidade. Ou seja, o próprio apóstolo Pedro, por exemplo, ele diz, numa das suas cartas, que as palavras que o apóstolo Paulo diz, né, que o irmão Paulo, ele usa a expressão, diz, são às vezes difíceis de serem entendidas. Ou seja, por quê? Por causa da cultura de Paulo, né? Pela maneira em que ele colocava as palavras, com que ele trazia tudo isso. Ou seja, o que nós entendemos? Cultura. Então, depende de cada um de nós, onde nós queremos chegar. Porém, por mais que seja simples, ou por mais que a pessoa tenha uma certa cultura, tudo baseado na palavra de Deus, texto, contexto, hermenêutica, exegese, tudo aquilo que nós aprendemos no nosso cursinho, né? É tudo muito bom, querido. Então nós precisamos fazer o uso de tudo isso para levar aí a palavra de Deus, para levar o evangelho, para que as pessoas venham chegar realmente ao conhecimento e serem aí alcançadas pelo poder de Deus, tá bom? E eu continuo dizendo assim, querido, versículo de número 8 na palavra de Deus, aí mesmo em 1 Coríntios capítulo 2, continua dizendo assim, nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, pois se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Olha só, quando Jesus ele estava ali sendo interrogado por aquelas pessoas, eles na verdade não tinham ideia exatamente de quem é que estava diante deles. Eles achavam que era simplesmente um agitador. Eles achavam que era simplesmente alguém que era um revolucionário, né? Alguém que estava ali agitando, simplesmente alguém ali tentando fazer uma lavagem cerebral nas pessoas que estavam ali na época. Então as pessoas não tinham ideia. Faltavam pegar Jesus pelo corarim e dizer, diz o Senhor é o Cristo, o Senhor é o Messias. Mas, e algumas vezes ele liberou essa palavra, né, dizendo eu sou, e as pessoas já ficaram escandalizadas. Por quê? O entendimento deles havia fugido deles, né? A loucura tomou conta deles, né? Então nenhum dos poderosos dessa era, né, realmente o entendeu Jesus Cristo.
né? Porque o Jesus estava muito acima de tudo isso, muito acima deles. Ele vinha simplificando suas palavras, suas parábolas, ali mostrando a respeito das coisas da terra, fazendo ali a analogia, né, a comparação, para que as pessoas tivessem facilidade no entendimento. Porém, Jesus estava muito acima do entendimento humano, né? Jesus estava lá em cima, como ele mesmo disse, vocês são de baixo, eu sou de cima. Então, é muito além daquilo que alguém pudesse entender realmente ou imaginar. Mas olha só, pois se eu tivesse entendido, de forma nenhuma teria crucificado o Senhor da glória. Como que alguém poderia dizer, por exemplo, o Messias, o tão esperado, veio, vamos crucificar ele? Claro que não. Eles estavam esperando o Messias, né? Eles estavam ali com o coração ardendo pelo Messias, porém, talvez eles achassem que Jesus tivesse nascido num palácio, ou fosse nascido num palácio, ou algo assim, palácio real, né? No entanto, ele nasceu ali numa manjedoura, em um lugar muito simples, embora isso já tinha sido dito pelos profetas, mas ele nasceu ali num lugar muito simples, já confundiu a mente de tantas pessoas ali, mas ali trazendo ali tudo, né, com poder, palavra com poder, com autoridade, onde as próprias pessoas diziam isso, né? Mas quem é esse, né, que fala ali com autoridade, né? E não como os escribas, né? Não como os fariseus, mas Jesus falava com autoridade. Assim como, por exemplo, os próprios discípulos, quando Jesus repreendeu o mar e a tempestade, eles disseram assim, mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Ou seja, aqui que nós entendemos, Jesus veio não falando ali, querido, qualquer palavra, mas ele veio falando com palavras de autoridade, ou seja, exatamente isso. Então, como está escrito no versículo 9, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Ou seja, então você percebe que vai muito além, querido. Claro que falando ali a respeito de Jesus Cristo, né? Nós falamos a respeito das coisas celestiais, né? Aquilo que o olho não viu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou no coração humano, mas também daquilo que Jesus trouxe, mas também da palavra do Senhor, né? Quem havia visto Jesus antes disso, né? Jesus andando pelas ruas, quem havia visto isso, né? Quem havia ouvido aquilo que Jesus ministrou, sendo que as pessoas admiravam da sua ministração, da sua pregação, né? Que mente imaginou Jesus ali pregando, falando? Que mente que imaginou? De forma nenhuma, né? De forma nenhuma. Mas nós entendemos que o Senhor, ele tem preparado tudo isso para cada um de nós. Nós lemos as palavras de Jesus hoje, nós entendemos que essa é realmente a palavra do nosso Jesus, mas nós sabemos muito mais que isso. Um dia nós vamos ver o Senhor com os nossos próprios olhos, um dia nós vamos ouvir a Jesus com nossos próprios ouvidos, um dia, querido, nós vamos sentir realmente Jesus na sua totalidade, não de maneira parcial, e um dia nós vamos estar ali diretamente com Ele, amém, querido? Mas isso é para aqueles que o amam, para aqueles que amam a palavra de Jesus, para aqueles que amam o Evangelho, né? Mas Deus o revelou por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Então fica aí. Querido, você quer realmente saber quem é Deus? Entrega realmente tua vida para Jesus e se lança diante dele. Tenha Jesus como prioridade na tua vida. Tenha a obra de Deus como prioridade na tua vida. Ame, querido, a Deus. Ame, querido, a obra do Senhor. Ame aquilo que Ele tem, aquilo que Ele preparou, aquilo que Ele programou, querido. Ame com todo o teu coração. Eu tenho certeza que Deus ele vai honrar grandemente tua vida em nome de Jesus. Tenho certeza que Deus ele vai se revelar de uma maneira sobrenatural para a tua vida. Tenho certeza que Deus ele vai desvendar os mistérios. Ele vai fazer questão de se declarar assim, achado por você, como diz lá no profeta Jeremias, né? Eu serei achado por vós, ou seja, Deus se revelando ao homem através do Espírito Santo. Como eu já disse, mas isso é uma caminhada cristã, né? Isso é uma caminhada de dia após dia, né? Que vai gerando ali intimidade, vai gerando ali, querido, um sentimento entre Deus e o homem. Então isso é maravilhoso, querido, isso é maravilhoso. E é por isso que nós entendemos que a vida de muitas pessoas, querido, elas ficam sem sentido. Nós entendemos que a vida de muitas pessoas, elas perdem a razão. Elas passam a viver um tempo das suas vidas, elas dizem assim, isso é loucura, isso aqui não faz sentido, isso aqui, aquilo, querido, deixa eu dizer algo para ti. Nós entendemos, nós sabemos muito bem que muitas pessoas têm perdido a razão das suas vidas. Muitas pessoas têm perdido a noção, querido, das coisas. Por quê? Porque elas querem entender tudo pela lógica, tudo de uma maneira palpável. Elas querem entender, querido, tudo de uma maneira que Deus não quer realmente mostrar.
né? E elas querem que seja exatamente do jeito delas, elas querem moldar a Deus da maneira com que elas acham que Deus é e da maneira com que elas acham que Deus age. Querido, quando a pessoa ela faz isso, ela está encolhendo a Deus, sabe, tanto encolhendo a Deus. Deus ele é uniforme, Deus ele é multiforme. O amor de Deus não se explica, sabe, querido? A misericórdia de Deus, mesmo o homem não merecendo e não merece, mesmo assim ela se renova a cada manhã. Nós entristecemos a Deus todos os dias e todos os dias dissemos, Senhor, não vamos mais fazer isso. No outro dia acabamos fazendo. Julgamos, condenamos. Querido, mas eu louvo a Deus, ninguém pode entender o amor de Deus, é muito profundo, é muito extenso o amor de Deus, então ninguém pode entender tudo isso, a presença de Deus, como diz lá em Isaías capítulo 6, né? Enche o templo, a glória do Senhor enche, preenche todos os lugares. Nós não podemos entender tudo isso, mas nós queremos agradecer ao Senhor por aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Nós queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio de poder ser usado por Deus, de poder ouvir a voz de Deus, de poder clamar ao Senhor e realmente ser ouvido por Ele. Nós damos graças a esse Deus maravilhoso, tá bom, querido? Deixa eu ler um recadinho aqui. Ainda hoje muitos dizem que isso foi um homem, justamente, né? Justamente. E eu acho até interessante quando muitas vezes as pessoas elas dizem, né, que foram homens, né, que escreveram a Bíblia, né? Eu vejo isso assim como muito interessante, mas ao mesmo tempo eu vejo assim como algo assim muito tolo, porque um animal não poderia escrever a Bíblia, né? Alguém que fosse a imagem de Deus seria o ser mais correto, mais propício para escrever a vontade, né, daquele que o fez, né? E o único ser dotado de inteligência, embora Deus pudesse usar qualquer ser, dar ele a inteligência para escrever, depois, né, retirar a inteligência dele normal. Mas eu creio sim, querido, que Deus ele deu o privilégio para cada um de nós, tá? De ouvir a palavra de Deus, daqueles que escreveram, né, aquilo que está contido no cânon e poder chegar até nós. Então eu louvo a Deus por isso. Louvo a Deus pela grandiosidade de tudo isso, pessoas aí, mais de 40 homens escrevendo em lugares diferentes, com culturas diferentes, passando por situações totalmente diferenciadas, escrever as mesmas coisas no mesmo sentido. Sabe, é assim, extremamente maravilhoso. É como, por exemplo, alguém montando assim um conjunto de engrenagens e elas tendo que se casar, mas cada um num tempo diferente no período de 1600 anos. Alguém tendo que fazer isso. E quando chega a juntar tudo isso se casa perfeitamente. Então, querido, nós olhamos e entendemos que a Bíblia fala dela mesma, para você ter ideia, de Gênesis e Apocalipse. E isso só Deus poderia fazer, porque o assunto principal é Jesus Cristo, é Ele. Então, o cuidado dele em tratar tudo isso foi uma coisa assim grandiosa. É por isso que ele diz, ninguém tira e ninguém acrescenta, como quem diz. O que está aí é o suficiente, então não mexe não. Não mexe não. Se o homem mexer, já começa a dar problema. Tá bom, querido? Eu louvo a Deus por poder ter estado com você aqui nessa noite de hoje, sabe? Nessa noite aqui abençoada de domingo. De quarta-feira. Eu tô aqui no domingo já. Nessa quarta-feira, eu louvo a Deus por isso, pela oportunidade, né, de poder estar entrando na tua casa, de poder estar entrando aí no seu ambiente, não sei onde você está nessa hora, mas eu fico muito contente por isso, tá bom? E também de poder trazer algo para a tua vida em nome de Jesus. Então, querido, nessa hora eu vou estar fazendo aqui uma oração, tá bom, querido? Naquilo que as pessoas têm pedido para nós, né, durante a semana, eu vou estar fazendo aqui uma oração, querido, abençoando a tua vida em nome de Jesus. Se você tem um pedido, você pode deixar aí, tá bom? Escreve aí na barra de comentários. Durante esse momento, tá bom? Eu vou estar aí lendo também e apresentando sua vida no nome de Jesus Cristo. Fechando os olhos juntamente comigo, se você tiver essa liberdade, se você não tiver, fica em paz. Se você tiver e puder e quiser, feche seus olhos juntamente comigo, tá bom, querida? E nós vamos orar, vamos buscar a presença do nosso Pai. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nós queremos, Deus, te louvar por todas as coisas. Queremos, Deus, te louvar pela tua grandeza. Queremos te louvar pelo teu poder. Queremos te louvar, Senhor, porque a tua palavra, Deus, por mais que os céus passem, a terra passa, mas a tua palavra jamais passará. Nenhum tio, nenhuma vírgula, Senhor, daquilo que está escrito jamais passará. Assim o Senhor declarou isso para as nossas vidas, Deus, e assim nós cremos. Assim, é dessa forma que nós acreditamos, conforme diz as Escrituras. Então, Pai, eu apresento, Pai, esse momento diante de Ti,
cada pessoa, Deus, que está participando conosco, Deus, ou irá participar, Senhor, em outro tempo, Pai. Eu coloco, Pai, essas vidas diante do Senhor, Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, vem, Senhor, com poder, vem, Senhor, com grande glória, Senhor, entrando em cada vida, entrando em cada lar, Pai. Deus, salvando, Senhor, curando, Deus, libertando. Eu coloco diante do Senhor a vida, Deus, do nosso irmão Evelino. Coloco, Pai, diante do Senhor a vida, Deus, da minha pastora Josefina, do meu pastor Levi, da irmã Edith, Senhor. Coloco, Pai, diante do Senhor a vida, Senhor, da irmã, Senhor, da mãe, Senhor, da nossa, do pastor, da nossa irmã, do pastor Pedro, Senhor, a sogra do pastor Pedro. Eu coloco, Senhor, diante de Ti, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu coloco, Deus, essas vidas, Pai, diante do Senhor, Pai, para que o Senhor, Deus, possa estar tocando, Deus, restaurando, Pai, sarando, Deus, trazendo, Deus, de volta, Pai, restituindo, Deus, saúde, Senhor, vigor, Senhor, desejo, Deus, de sempre buscar a Tua presença. Pai Santo, diante do Senhor, Pai, eu apresento, Pai, nessa hora, Deus, em especial, Senhor, a vida, Senhor, da Jéssica, Deus, a vida, Senhor, do Vinícius, Deus, eu coloco, Pai, diante do Senhor, eu coloco, Pai, diante do Teu altar, Pai, no nome de Jesus. Vem, Senhor, estar atuando, Deus, tirando, Deus, toda a tristeza do coração, tirando, Deus, todo o desânimo, Pai, fortalecendo, Deus, essas vidas, Pai, trazendo o fogo do Senhor, Pai, para que, Deus, a alma, Deus, o Espírito, Pai, seja incendiado pela Sua presença, Pai, em nome de Jesus. Traz, Deus, de volta ao primeiro amor, aquele momento, Deus, quando conhecíamos o Senhor, Pai, quando passamos a conhecer aquele desejo ardente pela Tua presença, pela Tua palavra, Pai. Traz de volta, Senhor, esse momento, Pai, eu te peço nessa hora, no nome de Jesus Cristo, Deus. Eu te peço, Pai, também, Deus, abençoa, Senhor, a vida, Senhor, da nossa irmã Maria, Senhor, em nome de Jesus também, Senhor, Maria Lúcia, Deus, também, Senhor, a vida do meu irmão José do Carmo, Pai, também, Senhor, colocando, Pai, diante de Ti, Deus, a vida, Senhor, da amiga, Senhor, da irmã Maria Lúcia, Senhor, Anéia, Pai, em nome de Jesus, Deus, abençoa, Senhor, dá, Senhor, traz de volta, Senhor, a saúde, restaura. A Tua palavra, Deus, nos ensina a buscar, Senhor, a restituição, Pai. E nós declaramos, Pai, nessa hora, seja restituída a saúde, Senhor, da Tua filha, Pai, nessa hora, em nome de Jesus Cristo, Deus, onde ela estiver, Pai, eu declaro, Pai, nessa hora, porque para a Tua palavra, Deus, não tem distância, Deus, não tem extensão, mas a Tua palavra chega, Deus, oh, Pai Santo, onde, Deus, ela quiser chegar, onde o Senhor enviar, Pai. E nós sabemos que quando a pessoa ela crê, Deus, a Tua palavra ela acontece. Então eu declaro nessa noite, cura, Deus, sara, Senhor, toca, Deus, na vida dela, Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, Deus, nós declaramos, Senhor, Deus, através, Senhor, da cunhada, Senhor, da nossa irmã Maria Lúcia, Deus, o Senhor que está internada, Deus, em nome de Jesus, Deus, vem, Senhor, trazendo, Deus, a restauração, Senhor. Deus, desse processo de melhora, Deus, que a recuperação, Senhor, seja a melhor possível, Senhor. Deus, ajuda, Senhor, nesse processo de recuperação, de restauração, Deus, para que em breve, Senhor, ela esteja no seu lar, para que em breve, Senhor, ela esteja na sua casa, Pai. Pai, para que ela possa estar ali, Senhor, de volta no convívio da família, realizando suas atividades, Pai. Deus, por Teu louvor e para a Tua glória. Deus, o Teu nome, Senhor, há de ser glorificado com cada pessoa, Deus, que, Senhor, alcançar, Deus, a Tua promessa. Cada pessoa que alcançar, Deus, o Teu milagre, Deus, a Tua cura, Senhor, a Tua libertação. Deus, aquela porta aberta, Senhor, nós declaramos, Pai, o Teu nome há de ser glorificado, Senhor. Testemunhos, Senhor, hão de ser dados e as pessoas lá de fora, Deus, elas vão reconhecer que o Senhor é Deus. Elas vão reconhecer que Tu és o Senhor, que o Senhor não é um Deus do passado, mas que o Senhor é um Deus do presente, que o Senhor é um Deus do futuro. O Senhor não era, mas o Senhor sempre é. O Senhor sempre está no presente de todas as coisas, Pai. Assim, Deus, nós declaramos, Senhor, e apresentamos, colocamos diante do Senhor, Deus, a vida, Senhor, de cada membro, Senhor, da igreja, Deus. Falando específico aqui, Senhor, de Igreja Batista de Vila Helena, todos os membros, Senhor, da igreja, Senhor, todos os líderes de grupo, Pai. Colocamos, Pai, diante do Senhor, todos os líderes, todos os liderados. Apresentamos, Pai, os obreiros, apresentamos, Senhor, os pastores, Pai. Apresentamos, Senhor, aqueles que estão sempre do nosso lado, Senhor, trabalhando, Senhor, firmes, Deus, na ativa, Pai. Oh, Deus, eles sempre encorajados, Deus, e sempre com as mangas arregaçadas. Deus, nós declaramos, Pai, nessa hora, prepara todas as coisas, Pai. Eu declaro, Pai, nessa noite, enquanto os Teus filhos, Senhor, vão fazendo a Tua obra, Senhor, lançando a mão no arado, eu te peço, Pai, trabalha para cada um deles, Senhor, porque a Tua palavra diz que o Senhor é aquele que trabalha para aquele que nem espera. Então eu declaro, Senhor, trabalha na vida deles, Pai. Atua, Senhor, na vida deles, Pai, no nome de Jesus Cristo. Faz, Deus, a Tua obra, Pai. Oh, Deus, glorificando o Teu santo e o Teu poderoso nome. Em nome de Jesus, Senhor, também, Senhor, pela vida de todos os pastores, Senhor, de tantos outros ministérios, Pai, que nós conhecemos, Senhor, Assembleia, Deus é Amor, Deus é Renascer em Cristo, Quadrangular,
tantos outros pastores, Deus, de tantos ministérios, Pai, que conhecemos e que até mesmo desconhecemos, nós colocamos todos eles diante do Senhor, porque se estão nesse lugar, Senhor, é porque, assim como diz a Tua palavra, nenhuma autoridade é constituída se o Senhor não permitir. Então, Deus, eu declaro, Pai, nessa noite, seja com eles, Pai. Traz, Deus, o temor do Senhor, Deus, no coração deles, Pai, para que eles sempre venham honrar a Ti, através da Tua palavra, através, Senhor, o Teu Evangelho, eles possam viver o Teu Evangelho, que muitas pessoas possam conhecer cada um deles, seja pela Tua palavra falada, ou seja, como que um livro pelas costas, através do testemunho deles, Senhor, pessoas possam realmente Te conhecer, Deus, e reconhecer que o Senhor é Deus, e reconhecer que o Senhor está fazendo a Tua obra através da vida desses embaixadores, Pai. Como também, Senhor, pela vida desses milhões e milhões de irmãos, Senhor, que não conhecemos, mas nós sabemos que eles servem a Ti, cada um do seu modo, Deus, cada um da sua maneira, Deus, mas que servem a Ti, Senhor, da maneira autêntica, Senhor, ali com a pureza do seu coração, eles servem a Ti. Nós declaramos, Pai, nessa hora, Deus, em nome de Jesus, também apresentamos, Senhor, a noite de amanhã, Senhor, no culto, Senhor, que vai acontecer amanhã, seria em busca do meu milagre. Senhor, nós declaramos, Pai, nessa hora, Senhor, venha estar abençoando, Deus, cada pessoa que entrar, Deus, por essas portas, cada pessoa, Deus, que vier realmente buscar algo de Ti, Pai, resposta do Senhor. Deus, eu declaro, Pai, que nenhum deles venha sair, Senhor, de mãos vazias, que nenhum deles, Deus, venha sair daqui vazios da Tua casa, mas cheios da Tua presença, Pai, por Teu louvor e para a Tua glória. Meu Deus, eu Te peço, Pai, Te louvo, Te glorifico e Te agradeço, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Querido, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus, Ele é fiel, Deus, Ele sempre tem cuidado das nossas vidas. Eu louvo a Deus porque Deus, Ele nunca nos desamparou, nunca nos desamparou. Nós já nesse tempo de cristianismo, eu tenho 27 anos, mas de pastoreado eu tenho aí 11 anos, né, à frente do trabalho, à frente da igreja. Algumas pessoas assim já nos abandonaram nesse meio tempo, né? Algumas pessoas já acharam que talvez o ensinamento que nós temos não seja o suficiente para elas, né? Elas são além disso, outro nível. Algumas pessoas já acharam assim que a nossa oração, né, não era o suficiente para abençoar a vida delas. Algumas pessoas já acharam até mesmo que a igreja, né, elas estavam precisando de uma igreja de um outro nível, né, de um nível mais acima. E muitas pessoas já viraram as costas para nós, né? Mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus, Ele nunca nos abandonou. Você sabe qual a motivação do meu coração, do nosso coração? É que nós fazemos para Deus. E Deus, Ele nunca tem dado as costas para nós. Porque a coisa terrível é você fazer a coisa para alguém e alguém dar as costas para ti. É terrível isso, é horrível. Mas quando você faz algo, querido, e a pessoa nunca, esse ser nunca dá as costas, está sempre ali, ó, sempre olhando e sempre com as mãos estendidas, sabe? Para um momento de socorro, para um momento de auxílio, isso é extremamente gratificante. E eu louvo a Deus por isso. E assim também, querido, eu declaro para você nessa noite, Deus nunca há de virar as costas para você. Deus nunca fez isso com ninguém. E você não vai ser a primeira pessoa, eu tenho certeza absoluta disso. Muito pelo contrário. Assim como Jesus, querido, Ele se entregou de braços abertos lá na cruz do Calvário, assim também Ele continua para a tua vida. Assim como Ele mesmo disse, aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Você é de Deus, você pertence ao Senhor, você foi comprado com o sangue de Jesus na cruz do Calvário. O teu nome, querido, está escrito no livro da vida com o sangue do Cordeiro, onde ninguém pode apagar, onde a inveja de muitos não pode apagar, onde a fúria de Satanás não pode apagar. Muito pelo contrário, querido, teu nome está registrado para sempre, para que um dia você seja lembrado por Ele e um dia, através desse nome, você possa entrar no paraíso e na eternidade com Deus. Tá bom, querido? E Deus abençoe a cada um dos amados em nome de Jesus. Obrigado pelo carinho, tá? Obrigado pela companhia, por você estar conosco esse tempo e que Deus possa abençoar grandemente a tua noite. Igreja Batista de Vila Helena, Rua Carlos Evaso, número 21, aqui no bairro de Vila Helena, Zona Norte, cidade de Sorocaba. Você é o meu convidado. Toda quinta, sábado e domingo, às 7h30 da noite, aliás, nós estamos aqui cultuando ao Senhor, tá bom, querido? Toda quinta, sábado e domingo, às 7 da noite, estamos cultuando, celebrando ao nome de Jesus Cristo e eu já deixo o meu convite aqui para você, tá bom, amado? Então, ficamos por aqui. Graça e paz seja contigo. Deus abençoe. Um abraço para vocês, querido. Muito obrigado pelo carinho, pela companhia e até amanhã no culto às 7h30, se Deus assim permitir. Fica com Deus. Até lá.